Paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Amados, mais uma vez estamos aqui para fazer mais um vídeo. Nesta oportunidade, nós vamos falar sobre a dispensação da lei e seu fim na morte de Cristo. Nós vamos usar alguns textos que eles são apresentados pela seita adventista do sétimo dia, como que a gente, ao aplicá-los ao fim da lei, estivesse criando uma contradição. Nós ensinamos, o cristianismo ensina, a Igreja de Cristo ensina, que a lei findou em Cristo. E nós fazemos isso não sem base, mas com base em Romanos 10,4, que eu vou ler para vocês. Romanos 10,4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, diz exatamente assim: porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. A palavra grega para fim é telos, que pode ser traduzida por fim, por finalidade, por meta, por objetivo. Os adventistas argumentam que a palavra telos aqui tem um sentido de objetivo, como se fosse de alvo, porque o alvo da lei é Cristo. Mas eu quero dizer que em nada muda o sentido ou as palavras, porque o sentido vai dar no mesmo. Tanto faz você traduzir telos por fim, por finalidade, por meta, por alvo, por objetivo. Tudo vai dizer que Cristo pôs um fim na lei dada no Sinai. Tudo. Tentar desdobrar, dizer que telos não tem o sentido de fim, mas sim de finalidade, de objetivo, de alvo, de meta, em nada vai mudar, queridos. O que Paulo está dizendo aqui é que a lei findou em Cristo. Outro texto que ensina a abolição da lei é em 2 Coríntios 3, eu vou ler dos versículos 6 a 14, que diz o seguinte: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, a letra aqui é a lei de Moisés, queridos, mas do Espírito. Por Espírito aqui entendemos o Espírito da graça, o Espírito Santo, que é o administrador da graça, do Evangelho, da nova lei em Cristo Jesus. Porque a letra mata, a letra em foco aqui é a lei de Moisés, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, tem em mente aqui a lei de Moisés dada no Sinai, incluindo os 10 mandamentos, gravado com letras em pedras. Veja qual foi a lei que foi gravada em letras de pedras? Os 10 mandamentos. Se revestiu de glória, a ponto de a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Por ministério do Espírito entendemos a dispensação do Evangelho, a dispensação inaugurada por Cristo. Porque se o ministério da condenação, por ministério da condenação entendemos aqui a lei dada no Sinai, incluindo os 10 mandamentos. E se o ministério da condenação foi em glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Por ministério da justiça entendemos aqui o ministério iniciado por Cristo, a justiça proposta pelo Evangelho de Cristo, a justiça que aponta para o sacrifício de Cristo e não para o que a lei representava. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, ele está falando da glorificação da lei, neste respeito já não resplandece. Ou seja, quando o Evangelho chegou, a glória da lei ficou ofuscada, ou seja, desapareceu, não resplandece mais, diante da atual sobreexcelente glória.
Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Ora, a terminação do que se desvanecia era a glória que resplandecia na face de Moisés. Só que aquela glória que resplandecia na face de Moisés representava a glória da lei dada no Sinai. Glória essa que com o tempo desvaneceu. Quando Cristo chegou para pregar o Evangelho, então a glória da lei foi ofuscada pela nova glória, a glória de Cristo. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Versículo 14, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança dada no Sinai, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então, queridos, a conclusão de Paulo aqui é que a antiga lei dada no Sinai, com seus 613 preceitos, ou no hebraico, mitzvot, 613, o que inclui as 10 palavras registradas em 2 pedras, elas findaram na morte de Cristo. O outro texto é Efésios 2, 4, 15. Efésios 2, 4, 15, que exatamente vai nos dizer a mesma coisa em outras palavras. Vamos lá, porque Ele é a nossa paz, ou seja, Cristo, o qual de ambos fez um, ou seja, judeus e gentios fez um povo. E tendo derribado a parede de separação, por parede de separação entendemos aqui a lei nos seus 613 preceitos, incluindo os 10 mandamentos. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, ou seja, no meio entre gentios e judeus, a inimizade, versículo 15, aboliu. Versículo 15, vamos lá, aboliu na sua carne, isto é, na morte, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Todos os mandamentos, incluindo os 10 mandamentos, foram ordenados. Todos, na forma de ordenanças, para que dos dois, isto é, 2 povos, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Com a morte de Cristo, foi desfeita a lei, porque era impossível Cristo morrer e a lei continuar de pé. A morte de Cristo representou o fim da lei nos seus 613 mandamentos. Se a lei permanecesse de pé, queridos, ainda havia parede de separação entre judeus e gentios. Mas essa parede de separação, que separava judeus e gentios, ela foi derribada com o fim da lei. E a lei chegou ao fim quando Cristo morreu. Eu vou ler aqui o versículo 16. E reconciliar-se ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Foi por intermédio da cruz, da morte de Jesus, que judeus e gentios foram reconciliados. A lei jamais pôde fazer uma reconciliação entre judeus e gentios, uma unificação, destruindo por ela a inimizade. Destruindo na cruz, na morte de Cristo, a inimizade que existia entre judeus e gentios foi destruída na carne e na morte de Cristo. E essa inimizade, ela era sustentada pela lei. A lei fazia separação, mas com a morte de Cristo, a lei foi desbancada. Eu quero ler aqui para vocês agora um outro texto usado até mesmo pelos adventistas, como se entrasse em contradição. Mateus 11, 13. Mateus 11, 13 nos diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aquele livro Subtilezas do Erro, dos Adventistas do Sétimo Dia, ele traz uma argumentação contra nós
Como se nós ensinássemos que aqui é o fim da lei. Nós não ensinamos que Mateus 11:13 está falando do fim da lei. Aqui está falando da oikonomia, da economia da lei, da dispensação. O que Jesus está dizendo aqui não é outra coisa senão isso, porque todos os profetas e a lei, ou seja, o Antigo Testamento, profetizaram até João. Ou seja, o ministério da lei, o ministério profético, a oikonomia da lei, ou seja, a economia, a dispensação da lei, ela durou desde o Sinai até o ministério de João Batista. A dispensação da lei, entendam bem, a dispensação da lei, a oikonomia, ela durou desde o Sinai até o último arauto do Antigo Testamento, que foi João o Batista. Aqui não está falando de abolição da lei. Aqui não está. Paralelo está em Lucas 16:16. Lucas 16:16 diz-nos o seguinte: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Versículo 17: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Mais uma vez nós temos aqui a mensagem de Cristo apontando para o ministério da lei. O ministério da lei, nos seus 613 mandamentos, em conjunto com tudo aquilo que disseram os profetas, a lei e os profetas, ou seja, o ministério do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, ele durou na sua administração, na sua oikonomia, até João Batista. Professor, mas então foi abolido? Volto a dizer, não foi abolido. Cristo não está falando do fim da lei. Eu quero aqui dizer para você que Cristo nunca ensinou o fim da lei. Cristo nunca ensinou se violar um mandamento da lei. Ao contrário, ele ensinou a obediência a todos os mandamentos da Torá. Então, o que nós temos aqui, volto a dizer, nós temos aqui a economia da lei, a administração. A lei funcionou como um pedagogo para judeus e para gentios, ou seja, para os gentios que se tornavam prosélitos. A lei foi dada como um pedagogo, até que Cristo viesse. Quando Cristo veio, o Filho, o herdeiro de todas as coisas, o dono, então a lei parou a sua função. A função da lei como pedagogo parou, porque chegou o Filho, o herdeiro, chegou a maioridade. Tudo que foi dado para a lei agora passa para as mãos do herdeiro. Tudo. Então, por isso que Cristo chegou pregando o Evangelho. É uma nova economia. É uma nova dispensação. Estamos na dispensação do Evangelho. Estamos na dispensação da graça. Estamos na dispensação do Espírito Santo. E não na dispensação da lei. A lei, com tudo que ela tinha, tudo foi morta, foi abolida na morte de Cristo. Espero ter ajudado os irmãos, se tiverem alguma dúvida. E esse vídeo eu gostaria que vocês compartilhassem, inclusive com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqueles que ainda não são inscritos no meu canal, por favor, façam a inscrição. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, agora e para todo sempre. Amém.